Olá, você do Infomoney, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista Infomoney Brasil, o projeto do Infomoney com a plataforma de conteúdo Brasil, que traz uma série de entrevistas com grandes personalidades do mercado, da economia e da política. Você já conhece o canal Brasil aqui no Infomoney, toda quarta-feira divulgamos vídeos que passam no canal da Brasil, e agora a gente vai fazer a nossa segunda entrevista ao vivo nessa parceria. A primeira foi com o Mansueto Almeida e hoje a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Infomoney TV Marcos Troirro, ele que é professor, diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, também é diplomata e cientista social. Vai falar de um tema que creio que tem sido o principal tema geopolítico de 2016, esse processo de desglobalização que ficou evidente para quem acompanha o mercado financeiro, sentiu na pele isso com o Brexit e agora com as eleições nos Estados Unidos, com a escolha do Donald Trump. Para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com o Guilherme Baroli, ele que é um dos jornalistas do Brasil. E, bom, Guilherme, primeiro já te dar as boas-vindas e já introduzir esse papo com o Marcos. Eu sei que o papo vai ser longo, então vale a pena o pessoal estar bem ligado aí, que temos muita coisa para falar. Obrigado, Thiago. Obrigado, Troirro. Bom, em 2005 foi lançado o hoje best-seller O Mundo é Plano, escrito por Thomas Friedman, um dos principais articulistas do The New York Times, que difundia análise cheia de exemplos práticos sobre o progresso da globalização, e tudo indicava que isso continuaria. Já em julho deste ano, você lançou o livro Desglobalização, Crônica de um Mundo em Mudança, que traz ensaios e artigos acerca da crise da globalização. Entre um livro e outro, a gente tem aí uma década. O que aconteceu nesse período que desenhou, que causou esse redesenho do mundo? Bom, obrigado, Guilherme. Obrigado, Thiago. Agradeço também a Infomoney e ao Brasil pela oportunidade. Olha, se nós pegássemos uma máquina do tempo e voltássemos a 2005, eu acho que, em grande medida, estávamos ainda vivendo aquilo que a gente poderia chamar de um período pós-queda do Muro de Berlim, né? Porque se você levar em consideração que a ideia de livre mercado, livre comércio, como principal critério de geração de prosperidade para os países, a ideia de democracia representativa estavam em alta, toda essa noção maior de Ocidente, né, que está muito presente no livro do Thomas Friedman, por exemplo, O Mundo é Plano, aparecia como vitoriosa, né? Havia outros sinais de que a globalização realmente se aprofundava e de que o mundo estava plano. Nós tínhamos a verticalização desses processos de integração econômica, política e jurídica, como é o caso da União Europeia, como é o caso do Mercosul, como é o caso do NAFTA, né, esse acordo de livre comércio que envolve o Canadá, os Estados Unidos e o México. Eu acho também que havia um outro sentimento de que a própria ideia de inovação, né, novas descobertas, as tecnologias da informação, essa revolução digital que caracterizou o começo do século XXI, levariam a mais uniformidade internacional. É aquilo que eu chamo de um período de globalização profunda e que o Thomas Friedman chama de mundo plano. Mas a minha impressão é que esse mundo começou um pouco a ser estilhaçado com o 11 de setembro, do ponto de vista geopolítico, e aquilo que exigiu dos Estados Unidos a chamada guerra ao terror, né, uma presença de contingentes militares e de contingentes orçamentários gigantesca em todo o planeta, e, é claro, a meu ver, uma espécie de irresponsabilidade financeira de uma série de atores nos Estados Unidos e na Europa que levaram às crises gêmeas de 2008, a partir do problema do subprime americano, e em 2011 a crise das dívidas soberanas, sobretudo na Europa mediterrânea, né? E isso levou a uma ojeriza contra a globalização, uma alergia, uma resistência contra a globalização. Eu me lembro, por exemplo, que no auge do problema grego, né, que foi talvez o primeiro a estourar, o então primeiro-ministro Papandreou, né, saindo de uma reunião da União Europeia, ele disse o seguinte: eu não estou aqui para fazer o que é melhor para a União Europeia, porque os alemães queriam que eles adotassem uma série de medidas de grande severidade, né, de restrição de gastos, retirada de benefícios sociais, etc. Ele disse: eu estou aqui para fazer o que é melhor para o povo grego, né? O próprio David Cameron, né, até recentemente, antes do Brexit, primeiro-ministro britânico, em reuniões do G7, perdão, em reuniões do G20, ou reuniões da União Europeia, também dizia: eu não estou aqui para fazer o que é melhor para a União Europeia, eu estou aqui, ou para a economia global, estou aqui para fazer o que é melhor para o povo britânico.
Isso mostra, num certo sentido, já a primeira superfície, né, de uma espécie de renascimento do Estado-nação como protagonista das relações econômicas e políticas internacionais, uma retração do globalismo e uma emergência dos individualismos nacionais. E aí nós vamos numa sucessão de eventos desglobalizantes, né? Mesmo na eleição americana de 2012, né, onde o Barack Obama disputou contra o Mitt Romney, o vice-presidente americano, né, o Joe Biden, eu me lembro de ter assistido um discurso dele em Nova York, que ele dizia o seguinte: que história é essa do ponto de vista de política industrial de made in the world good, né, ou seja, produtos feitos no mundo? Nós temos que voltar ao bom e velho made in USA, feito nos Estados Unidos. Nós vamos reindustrializar a América. Quer dizer, não é só o Donald Trump recentemente que adotou essa retórica. Isso vem num crescendo muito grande nesses últimos 10 anos, pelo menos, né? E aí, 2016 foi um ano que isso, digamos assim, para usar uma expressão bonita, aflorou. Para usar uma expressão mais dura, explodiu. Explodiu, como o Thiago mencionou, com a decisão dos britânicos de se retirarem da União Europeia. Teve um outro fenômeno absolutamente marcante, que o próprio Trump disse que se ele vencesse as eleições dos Estados Unidos, isso representaria o Brexit plus. E de fato aconteceu, né? Quer dizer, é o fim de um mundo como nós o conhecemos. Os chineses, segundo a maior economia do mundo, estão cada vez mais adotando políticas industriais de privilegiar o conteúdo local. Os europeus também, ou seja, nós abandonamos aquela lógica apontada pelo Friedman de mundo plano para o mundo em que nós temos um risco muito forte de desglobalização. É uma lógica do cada um por si, como diz também o importante analista internacional Ian Bremmer. E a grande, acho que assim, pergunta, né, para os próximos anos é quanto isso vai durar, né? Se essa é uma tendência mais longa, em que provavelmente o cinismo, né, e o interesse individualista vai prevalecer sobre a possibilidade de integração, ou se, pelo contrário, a própria busca dessas políticas mais individualizadas, nacionalistas, vai levar a um subdesempenho tão grande da economia global que a gente vai ter que encontrar um caminho de volta à globalização. Eu acho que um pouco essa é a equação que nós vamos ter que resolver aí para os próximos 3, 4 anos. Ficou um cenário bem difícil, principalmente para quem é do mercado financeiro, que gosta da tal previsibilidade, de poder desenhar. Realmente o desenho que está sendo feito a partir de 2016 é de um cenário muito incerto. Agora, olhando para esse cenário para Brasil especificamente, uma das, vamos dizer, um dos pontos a melhorar do Brasil é o fato de ser uma economia muito fechada. Você acredita que nesse processo de desglobalização o Brasil pode até não ser tão prejudicado pelo fato de ser uma economia mais fechada? Ou não? O fato dessa desglobalização mostrar que o Brasil não vai ter uma ajuda do exterior como teve no começo do século com o boom da China, isso pode retardar ainda mais a recuperação da economia? Mas essa é uma excelente pergunta, Thiago. Sabe que eu tenho estudado muito, a coisa que eu mais gosto de estudar é as razões pelas quais os países ascendem ou declinam, né? E eu acho que tem uma característica em comum de qualquer nação que passou por um crescimento impressionante. Do final da Segunda Guerra Mundial até hoje, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Chile, todos eles tiveram, na maior parte do período, mais do que 35%, 40% do seu produto interno bruto resultantes da soma de importações e exportações. Ou seja, eram países que tiveram uma presença do comércio internacional como elemento da sua riqueza muito importante, né? No caso do Sudeste Asiático, que são os exemplos mais exitosos, às vezes esses percentuais ainda são maiores, 50%, 60% da economia. Muitos desses países adotaram políticas como o Brasil, como a Argentina, como os latino-americanos, de substituição de importações. Restringiram o seu mercado interno com barreiras tarifárias altas e subsidiaram a produção industrial. Só que aqueles que tiveram sucesso fizeram isso para exportar e não apenas para criar uma espécie de reserva de mercado para os atores econômicos nacionais. Então, respondendo a sua pergunta, nesse período também, assim, de mais de 70 anos, desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, a economia global teve grande expansão e grande contração também. Mas no final, digamos assim, no final da partida, né, no final do campeonato, aqueles que estão mais interdependentes com o mundo se dão melhor do que aqueles que são em si mesmados. Essa, na minha opinião, é uma má notícia para o Brasil,
porque, enfim, das 20 maiores economias do mundo, né, do G20, o Brasil é aquele que tem o quociente menos significativo de comércio exterior na composição do seu PIB. E esse não é apenas um traço desses últimos 13 anos de lulopetismo no Brasil, mesmo antes. Aliás, se você quiser fazer um exercício razoavelmente grosseiro, mas eu acho que verdadeiro, do momento em que por estas terras aportou Cabral, tá certo? Até agora, se você retirar da história econômica brasileira aqueles ciclos de monocultura da exportação, ciclo da cana, ciclo da borracha, do café, etc., raramente você vai encontrar períodos da história brasileira em que exportações e importações representam mais do que 25% do PIB. Agora tem gente que está dizendo o seguinte, olha, é bom que nós sejamos fechados, porque veja aí o Trump é protecionista, os europeus estão ficando protecionistas, há uma onda populismo, protecionismo no mundo. De fato, o Brasil vai ser menos afetado do ponto de vista do comércio nesses próximos 4 anos do que países como o México. Isso também vai depender do jogo jogado a partir de 20 de janeiro, quando Donald Trump chega à Casa Branca. Aí sim, né, quando o juiz apitar, a gente vai saber se aquilo que ele disse durante a campanha presidencial vai ser transportado para a sua administração cotidiana. Os sinais até agora são todos muito ruins. Quer dizer, se você levar em consideração o tipo de perfil profissional das pessoas que ele escolheu para administrarem o país com ele, são todos protecionistas, individualistas, entendem que o papel dos Estados Unidos no mundo deve ser, enfim, mais voltado para si mesmo, né? Então eu acho que do ponto de vista do comércio exterior, como o Brasil depende menos dele, nós vamos ser menos afetados. Agora, tem outros aspectos que você tem que se considerar, por exemplo, o caso de investimentos, né? O Trump, por conta do seu protecionismo e por conta do seu foco primeiro na América, argumenta que ele vai levar a efeito um grande projeto de modernização da infraestrutura nos Estados Unidos. Tem gente no Brasil que está soltando rojão, porque acha que isso vai aumentar a demanda, por exemplo, por commodities minerais. E é verdade. Veja a performance da Vale desde 9 de novembro. Mas é verdade também que nesse momento que o Brasil precisa de tanta injeção de capital estrangeiro, por exemplo, para projetos de infraestrutura, para concessões, eventualmente para privatizações, se de repente você tem um outro grande chamariz no mundo para projetos dessa natureza, como é o caso dos Estados Unidos, vai diminuir a atratividade relativa do Brasil, né? De modo que, no limite, eu acho que é o seguinte, nunca é bom ser fechado demais. Não temos exemplo de país que tenha conseguido um lugar ao sol sem prestar uma atenção muito, muito importante ao que acontece na economia mundial, no comércio internacional e assim por diante. E neste cenário, Troio, como que ficam os blocos, sobretudo BRICS e Mercosul, que aliás ontem fez uma reunião na Argentina e barrou a Venezuela? Eles são blocos, Guilherme, de diferente natureza, né? Talvez seja mais preciso caracterizar os BRICS como uma aliança, né? Uma coalizão que funciona em alguns setores e não funciona em outros. Por exemplo, no setor de paz e segurança coletiva, há pouca cooperação, porque a China e a Rússia são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Índia e o Brasil não são, nem a África do Sul gostariam de ser, né? China, Rússia e Índia são potências nucleares, o Brasil e a África do Sul não são. Então, tem muitas assimetrias, não é um bloco, digamos, nessa questão de paz e segurança internacional. Onde existe, sim, muita coincidência de objetivos é no assunto de financiamento do desenvolvimento e na tentativa de criar mecanismos que, eventualmente, protejam esses países contra uma crise internacional de liquidez. Então, criou-se aí o tal do novo banco de desenvolvimento, né? O banco dos BRICS, que nasce com capital importante. Então, isso vai caminhar. Tem o tal do acordo de reservas, contingencial de reservas. Se um dos países sofrer um ataque especulativo e se vê com dificuldade de liquidez no curto prazo, os outros descontingenciam recursos do seu tesouro para ir ao socorro daquele país em apuro, né? Então, isso está indo bem. Acho que essa cooperação vai seguir em outras áreas também. Eu acho que também vai haver muita cooperação entre instituições dessa aliança com outras. Os chineses, por exemplo, criaram um negócio chamado Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento. Aliás, curiosamente, apesar de ser asiático, o Brasil é um dos meus. Muitos países europeus são a Itália, a Alemanha, o Reino Unido. Então vai haver um cruzamento de projetos e isso vai ser importante. Agora, blocos como o Mercosul vão ter de ser, Guilherme, refundados, né? Porque eles partiram de umas premissas muito simples,
né? Ou seja, nós somos vizinhos, nós temos uma coincidência geográfica e temos uma coincidência histórica, até cultural, né? E a gente se fala pouco, a gente faz poucos negócios. Acho que esse foi um pouco o diagnóstico do final dos anos 80 e depois de 92, quando você tem o começo, né, o deslanchar do Tratado de Assunção, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só que a minha impressão é que o bloco ficou muito ambicioso antes de cumprir certas etapas. Por exemplo, se a gente pegar o passaporte brasileiro, né, você tem lá a figura do Cruzeiro do Sul, tem o nome República Federativa do Brasil, e o que está escrito ali? Mercosul. Como se esse fosse um destino inescapável, como se logo a gente fosse ter um parlamento comum, né, sem brincadeira, nos anos 90, quando eu estava na diplomacia, no Itamaraty se discutia seriamente a possibilidade de criação de uma moeda comum. Imagina, quer dizer, com realidades orçamentárias tão diferentes que isso pudesse vir a acontecer à imagem do que aconteceu em 99 com a implantação do euro na União Europeia. Então, eu acho que não. Eu acho que o Mercosul vai ter que ter um redimensionar de ambições muito mais voltado à promoção de comércio entre os seus sócios do que voos mais altos. Mas, nesse panorama, eu acho que tem uma coisa boa acontecendo, que é a possibilidade de uma maior integração Mercosul com a União Europeia. Porque a União Europeia está louquinha para arrumar projetos que mostrem que ela continua geopoliticamente relevante. Geopoliticamente e geoeconomicamente relevante. Né? Trump já disse que no primeiro dia de governo vai abandonar a parceria Transpacífico, que é aquele mega acordo com os asiáticos. Em consequência, vai cair também o dominó do acordo que os americanos estavam fazendo com os europeus, a tal da parceria transatlântica. Então, os europeus vão fazer o quê? Eles têm que encontrar fontes alternativas de aumentar a sua escala. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para esse acordo, que é negociado há muito tempo, quer dizer, desde 99, já é quase um adolescente, né? Já é um adolescente, sair do papel. E eu estou com a impressão que, enfim, no final de 17, começo de 18, isso deve acontecer. Bom, acho que você tinha uma pergunta sobre o braço de ferro de China e Estados Unidos. Sim. Eu queria aproveitar para já usar essa pergunta com outra pergunta referente aos BRICS. Nesse braço de ferro aí que a gente vai ter entre China e Estados Unidos, Donald Trump já demonstrando seu desprazer em negociar com os chineses, você acha que o Brasil pode sair beneficiado dessa história, já que a China pode acabar tendo que buscar outros parceiros comerciais, sendo que a China foi muito importante para a recuperação do Brasil no começo do século? E também sobre os BRICS, queria falar da Índia. Você projetou que a Índia deve ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo em 2022. Se essa projeção se mantém e tendo em vista isso, se ela pode se tornar mais relevante até que a China para o Brasil? Veja, Thiago, comparado com os Estados Unidos, para a China, o Brasil é um ator de relevo pequeno. Né? Nós estamos falando nas duas economias que provavelmente são mais interdependentes no começo do século XXI. Né? Uma corrente comercial aí de mais de $1 trilhão. O principal destino de investimento estrangeiro direto norte-americano é a China. E, curiosamente, ao contrário do que se pensa, não é a América Latina ou a África o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês. São os Estados Unidos também. Então, a interdependência é brutal. Dependendo da conta que você faça e de onde se encontra a nacionalidade dos acionistas, seria correto dizer que $1 em cada $4 que a China exporta, na realidade, é representado por empresas americanas produzindo em território chinês e utilizando o território chinês como uma plataforma para terceiros mercados. Então, a interdependência entre eles é brutal. Por isso que eu vejo com tanta preocupação essa lógica confrontacionista, né? Que eu acho que vai ser jogada, ela pode ser jogada em 3 tabuleiros diferentes, né? Quer dizer, você tem um tabuleiro mais ameno, que é aquele em que, por exemplo, os americanos acham que os chineses estão fazendo dumping no setor de aço e, portanto, abrem painéis, né, panels, contra a China em diferentes aspectos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Está jogando de acordo com as regras do jogo. Ou mesmo, já indo para o segundo tabuleiro, o presidente americano, sem Congresso, pode invocar a chamada autoridade emergencial para promover uma barreira unilateral de 35%, 40%, 45%
sobre exportações chinesas para os Estados Unidos durante algum tempo, né? O que também não seria inédito, já aconteceu durante o governo Bush, aliás, até no governo do Bushinho, né, do Bush filho, no setor de aço também, e aconteceu durante a presidência Obama, para o setor de pneus, né? Eles fizeram isso. Agora, o terceiro cenário, eu acho que é realmente, quer dizer, desses três aqui, o terceiro é que eu acho realmente preocupante. Vamos supor, você tem uma combinação de coisas do tipo, os Estados Unidos se negam a apoiar o pleito chinês por se converter uma economia de mercado na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos retiram unilateralmente o status de nação mais favorecida que o comércio chinês tem junto aos americanos. Os americanos impõem barreiras unilaterais, não só em aço, mas em uma série de outros setores chineses. Aí os chineses vão dizer o seguinte: ah, é? Então tá bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desvalorizar minha moeda. Vou adquirir mais competitividade, vou dar mais competitividade ainda para as minhas exportações, desvalorizando um pouco, quase que provocativamente, o renminbi, a moeda chinesa. Uhum. Aí os americanos vão dizer: ah, tá vendo? Falei que vocês eram currency manipulators, né, manipuladores de câmbio para fins de competitividade. Aumenta o número de setores em que há barreira unilateral. Aí os chineses dizem o seguinte: ah, é? Quer saber de uma coisa? Em 2015, eu comprei 15 bilhões de dólares da Boeing. Tchau, Boeing. Airbus, por favor. Comprei 10 bilhões de dólares em soja americana. Ah, é? Brasil e Argentina, por favor. Então, aí os americanos fazem uma outra retaliação, aí os chineses começam a vender em massa, por exemplo, títulos da dívida americana, os americanos veem o preço médio depreciar, tem que fazer movimentos vários, entre outros, mais taxas de juros, e aí a economia global entra numa espiral negativa robusta, né? Então, o potencial de confronto, e obviamente, olha, estou falando só de economia, hein? Uhum. Não estou falando de quanto os chineses estão aumentando a tonelagem da sua marinha, o número de porta-aviões, por exemplo, que os chineses estão construindo. Vocês sabem que política como a física tem horror a vácuo. Os americanos falaram que vão sair do Pacífico, eventualmente retirar o status de aliança estratégica para o Japão e para a Coreia do Sul. Isso para um dragão chinês babando, né, por ser um ator geopolítico mais importante, é uma música para os ouvidos. Uhum. Né? Os ressentimentos históricos na região ainda são enormes. Sabe como é que fala a Segunda Guerra Mundial em chinês? Guerra do povo chinês contra a agressão japonesa. Quando você vai se referir àquele período, é a isso que ele se refere. Imaginem como continua epidermicamente presente, né, essa coisa geopolítica. Então, enfim, o potencial ali é grande. Tomara que não aconteça nada disso e que a lógica econômica, a racionalidade econômica prevaleça. E em relação à Índia, eu escrevi uma coluna ontem na Folha. Você sabe que os analistas de relações internacionais adoram sigla, né? BRICS, TICS, UE, G7, adora sigla. Então eu estou propondo uma nova, que daqui para diante, realmente o quarteto, né, que vai sentar à mesa para distribuir as cartas, é o CIRUS, né, o CIRUS, China, Índia, Russia e United States. China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Então a grande, entre aspas, surpresa aqui é a Índia. Só que a Índia, pelo segundo ano consecutivo, vai crescer percentualmente, agora em 2016, mais do que a China. A Índia, daqui a 10 anos, ultrapassa a China como o país mais populoso do mundo. A China é o principal país na Ásia que tem a escala territorial, o número de mão de obra barata, a classe gerencial com capacidade técnica e experiência para absorver uma parte importante daquele conglomerado industrial que está ficando muito caro na China. A China está indo para outras coisas, está indo para a energia do vento, energia do sol, computação em nuvem, uma série de áreas intensivas em tecnologia. E aquela manufatura mais básica, né, plástico, brinquedo, têxtil, está indo para a Índia. Né? Então a Índia está se beneficiando muito desse processo de metamorfose da economia chinesa. A Índia tem uma comunidade de expatriados no exterior que é muito vertebrada com o que acontece na China, em alguns casos, em setores muito importantes para a economia contemporânea. Basta pensar que das 10 maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, 6 têm presidentes indianos. O Google, CEO, né, do Google, CEO da Microsoft, indianos. Então, enfim, é um ator da maior importância para esse cenário dos próximos anos. O que eu acho que pode ser uma notícia muito boa para o Brasil, né, porque
se a renda per capita da Índia dobrar numa década e meia, como a renda per capita hoje da Índia é de 2.800, 3.000 dólares, quando você dobra a sua renda a partir desse patamar, significa que com a renda incremental você vai, sobretudo, adquirir alimentos, você vai aumentar a sua ingestão de calorias e você vai investir em infraestrutura, o que é uma excelente notícia para países que têm exportação de commodities agrícolas, né, alimentos, commodities minerais, como é o caso do Brasil. Essa lógica do cada um por si deve se dissolver uma hora, esse desconforto com a globalização também. Com a China aí chegando em 2023, talvez sendo a maior economia do mundo, haverá uma reglobalização, talvez. Você acha que a política externa do Brasil está direcionada... A gente não pode falar em política externa de longo prazo, porque a gente não sabe como que o governo vai estar no ano que vem. Mas você acha que o que está em voga hoje mostra um Brasil mais propenso a entrar nesse novo mundo, nessa nova reglobalização? Não, Guilherme, eu vejo a conjuntura... A conjuntura lá fora, né, ela não é necessariamente ruim para o Brasil. Né? Você tem essa ascensão do Sudeste Asiático, que vai deslocar para cima a curva de demanda por alimentos, por matérias-primas minerais, isso é uma boa notícia para o Brasil. Tem muita liquidez no mundo, tem muitas reservas soberanas depositadas em instrumentos financeiros de baixa remuneração. Hoje o Tesouro Americano, ontem o Fed subiu os juros, né, mas os bancos centrais no mundo estão praticamente cobrando para guardarem o seu dinheiro para você. É uma loucura. Então tem projetos de infraestrutura de mais longo prazo que podem receber grandes aportes de fundos soberanos, né, fundos de investimento. Então o cenário não é necessariamente ruim para o Brasil. Né? O problema é dentro da caverna. O problema é nós aqui. Nós continuamos engalfinhados numa crise política, numa crise moral, numa crise policial, tá certo? E nós não temos estratégia. O Brasil confunde o combate à corrupção e o ajuste fiscal como elementos estratégicos. Mais do que estratégicos, eles são elementos fundamentais. Fundamentais. Como a saúde para um indivíduo, por exemplo, é fundamental. O sujeito ter boa saúde é fundamental. Mas não significa que ele tem uma estratégia para o futuro porque ele está com boa saúde. O Brasil não tem a estratégia e não está com boa saúde. Né? Está levando aí um processo de depuração político, econômico, corporativo, institucional, que é importante e que vai dar muitos benefícios para o país, mesmo do ponto de vista econômico, no médio prazo. Né? Mas isso significa simplesmente trazer de volta o nível de corrupção no Brasil de um patamar sistêmico para um patamar epidêmico e aí para um patamar endêmico, que é onde ela deve estar. É uma característica humana, jamais erradicaremos. Nós precisamos criar as amarras institucionais para que ele saia do nível sistêmico, passando pelo epidêmico, fique no endêmico. E é claro, nós precisamos fazer essas coisas que nós sabemos que nós temos que fazer. Ajustar a previdência social, simplificar tributos e flexibilizar a legislação trabalhista. Mas se aqui tomando essa água, no dia seguinte nós todos aqui acordássemos anjos, se de hoje até amanhã o Palácio do Planalto, o Congresso brasileiro conseguissem aprovar reformas estruturais nessas 3 áreas que eu mencionei, ainda assim, no dia seguinte a gente ia ter que lidar com Índia, com China, com Estados Unidos, com a 4ª Revolução Industrial, com o fato de que as pessoas, quando têm 25 anos de idade, precisam ter milhares de horas de treinamento e experiência para serem úteis para esse jogo da computação em nuvem, da química fina, né, do blockchain, do Watson, dessas ferramentas de inteligência cognitiva. E para isso, na minha opinião, a gente não tem estratégia alguma. Bom, eu já vou aproveitar para fazer a última pergunta. Se você quiser complementar, Guilherme, aí a gente já pode finalizar o papo. 2016 foi um ano bem turbulento na economia, na política. Acho que quase todas as esferas possíveis, 2016 foi um ano muito complicado. Pelo cenário geopolítico que você traçou, a gente não dá para esperar algo muito bom de 2017, mesmo com o avanço, talvez avançando na reforma da Previdência, avançando até nessa corrupção sistêmica, indo para epidêmica. Não dá para esperar um 2017 muito bom para o Brasil, né? Olha, Tiago, você sabe que, não quero ficar me gabando, né, mas a minha última coluna de 2015 na Folha
se chamava 2016, o ano em que viveremos perigosamente, né? Só que o perigosamente, fazendo assim um espelho retrovisor de 12 meses, era o que vai acontecer com as bolsas de valores na China, o que vai acontecer com a dívida na China e o problema do preço internacional do petróleo, que parecia em depressão, né? Se você olhar agora, o que mais marcou 2016 foi aquilo que um grande analista de risco, o Nassim Taleb, chama de cisne negro, né? Foi um ano de coisas inesperadas. Eleição de Trump, Brexit, Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, Palmeiras foi campeão brasileiro, ou seja, tudo que não era para acontecer, aconteceu, né? E 2017 vai depender muito da maneira em que se der, não apenas esses primeiros 100 dias da presidência Trump, mas, sobretudo, como transcorrerão as eleições em dois países chaves da Europa, que são a França e a Alemanha, né? Na França, o que parece é que a chamada centro-direita, né, François Fillon, que é um sujeito que tem ideias de mercado muito interessantes, vai ganhar. Vamos ver o que vai acontecer ali. Na Alemanha, pode ser que a chanceler Merkel ganhe, né, um quarto mandato, para o que eu torço, etc. E no Brasil, eu acho que a recuperação é curiosa, né? Ela vai ser muito menos dependente dessas oscilações externas e muito mais dependente do que acontece na nossa própria casinha, tá certo? E nisso eu vejo 2017, infelizmente, como uma continuação desse período que a gente já vive há praticamente 2 anos e meio, que são ciclos políticos de 24 horas. Né? Uma delação ali, uma revelação aqui, acabam criando um cenário conturbado e que, de certa forma, diminuem a possibilidade de impactos positivos de um monte de coisa boa que está acontecendo no Brasil, né? Essas PECs aí de retenção de gastos são importantes. A Petrobras, na minha opinião, tem a melhor pessoa possível para determinada conjuntura liderando a empresa, o mesmo com o setor elétrico no Brasil, o mesmo com o BNDES. Quer dizer, tem muita coisa boa acontecendo, né? Mas nós temos aí nessa espécie de cabo de guerra entre esse Brasil que quer ser, digamos assim, ter mais governança, né, ser mais moderno, e aquele Brasil antigão que ainda funciona como um peso importante na nossa performance para 2017. Você quer complementar com... Não, perfeito. Então vou aproveitar só para finalizar. O que você acha que vai ter que mudar a partir de 2017, principalmente na análise de intenções de voto, análises de projeções políticas, né? Tendo em vista os 2 eventos que você mesmo citou, o Brexit e as eleições do Trump, que qualquer projeção, qualquer diagnóstico feito não apontava para o que de fato aconteceu. O que pode explicar isso e o que talvez tenha que mudar a partir de 2017? As 3 centralidades externas para 2017 são a relação dos Estados Unidos com os seus sócios no NAFTA. Se o Trump vai mandar um aviso prévio dizendo nós estamos saindo, acabou o NAFTA, né, que é alguma coisa que está em vigor desde 92, acho que todo mundo vai ter que prestar um pouco atenção nisso. Tem as eleições, né, na Europa e no nível subjacente, a maneira pela qual o divórcio britânico vai ter sucesso. E aí, enfim, a incógnita maior, que é a relação Estados Unidos-China. Esse para quem está fazendo análise de mercado, lá fora, geopolítica, geoeconomicamente, esses são aí os pontos cardeais. No caso do Brasil, a gente já sabe, vai ser quais indivíduos, quais membros da classe política tradicional sobreviverão a esse processo de asepsia que um grupo de pessoas corajosas, ao amparo das instituições e da lei, está promovendo no país. Não tem outro assunto. A minha torcida é que essa bola que foi colocada, pelo menos para rodar das reformas estruturais, tenham algum avanço, sobretudo na Previdência e no campo da legislação trabalhista, até as eleições de 2018. Né? Mas, no limite mesmo, o Brasil está com o botão de pausa apertado, vai recomeçar em 1º de janeiro de 2019. Legal. Bom, Marcos, queria agradecer a disponibilidade, o papo foi muito bacana. Obrigado, muito obrigado Thiago. por ter vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Troy, por mais uma vez participar do debate no Brasil. Para quem quiser acessar todo o acervo de debates e entrevistas, é só ir no umbrasil.com. Obrigado, Thiago, e a equipe do Infomoney, que é uma honra para o Brasil participar da programação de vocês. Prazer, Guilherme. Muito obrigado pela ajuda na entrevista, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado.
E, bom, 2017 pretendemos trazer ainda mais entrevistas ao vivo nessa parceria InfoMoney 1 Brasil.